Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. Eu sou o professor Ademar Nogueira, estou aqui para ajudar vocês a fazer a melhor redação da vida de vocês. Bom, nesse vídeo de hoje vamos tratar da coletânea dos textos motivadores. Professor, posso usá-la? Não posso usá-la? Vem comigo que a gente vai resolver isso. Bom, posso usar a coletânea dos textos motivadores? Essa resposta não é simples. Vou dividir para vocês em dois momentos esse vídeo. O primeiro deles é com relação ao Enem especificamente. Posso usar a coletânea? Olha, repare aqui, nós vamos colocar para vocês o item 3 das instruções da redação. Lá está escrito assim: a redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Está escrito aqui para vocês, observem. Está lá na prova de redação. Então isso acende um sinal de alerta. Não posso copiar nada da coletânea. O resultado do Enem de 2020 saiu há pouco. A segunda maior causa de zeramento das redações foi cópia de textos motivadores. Então, gente, não copiem. Então, para que serve a coletânea dos textos motivadores no Enem? Vamos lá, é um grande processo. O que eu quero que vocês nunca se esqueçam é de que a prova de redação do Enem, antes de ser uma prova de escrita, ela é uma prova de leitura. Então, a coletânea serve para te inspirar a escrever. Não se esqueçam disso. Primeiro, eu tenho uma frase temática, que é um recorte temático. Esse recorte temático, eu tenho uma frase maior, ela é mais extensa. Manipulação do comportamento do usuário pelos dados da internet. Olha o tamanho dessa frase temática. Vamos pegar do ano atrasado. Do ano atrasado foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, se a gente pegar toda essa frase, ela é um recorte temático. Esse recorte temático, gente, se eu entregasse para vocês só o recorte temático, vocês não saberiam o que escrever. A coletânea dos textos motivadores, ela está lá para ajudar vocês a encaminhar para essa escrita. Geralmente, se a gente pensa, nós estamos tratando do primeiro bloco do Enem, daqui a pouco a gente trata dos vestibulares. Geralmente, a coletânea do Enem, ela tem 3, o ano agora atrasado, o último ano, foram 3 textos. O ano anterior, da democratização do acesso ao cinema, foram 4 ou 5 textos, se não me engano, são poucos textos, são excertos de texto. Mas cada texto daquele que ali está, ele tem um objetivo. Geralmente, é dividido assim, vamos lá. O texto 1 serve para te apresentar a situação problema. Você está andando sem prestar atenção nas coisas e de repente você tropeça. Para te chamar a atenção de alguma coisa, imagine que o texto 1 seja essa pedrinha que está ali para fazer você tropeçar. Olha, tem um problema. Os doentes mentais no Brasil são estigmatizados. Eu não estava nem pensando nisso. O texto 1, ele serve para isso. O texto 2, o texto 3, quando muito, estão ali para aprofundar o problema ou fazer com que você se lambuze mais um pouquinho do problema. O texto 4, quando tem, o texto 5 no máximo, para dar uma luzinha de como sair desse problema. Então é um processo. Se você começar a entender a coletânea como esse processo, você começa a abraçá-la mais de perto e colocar, não a cópia, mas colocá-la em seu texto em forma de argumentação, em forma de raciocínio. Então, por favor, não se esqueça de uma coisa. Não se esqueçam de uma coisa. A coletânea dos textos motivadores do Enem, anotem, elas são, antes de tudo, fonte de argumentação e não são fonte de repertórios. Esqueçam, por favor, se você pode tirar dados ou não. Não pode.
Não deve. Eu não posso copiar. Eu vou contar um segredinho aqui para vocês, entre nós. A partir deste ano, agora, da última redação, do último ano do Enem, 3 ou mais palavras copiadas na sequência ou aleatoriamente, você copiou e colocou dentro da sua redação, vocês foram punidos. Aquele trechozinho foi desconsiderado. Aí vai arrebentar com a sua competência 3, arrebenta com a sua competência 2, a sua nota ela é prejudicada. 3 ou mais palavras juntinhas ou separadamente, se o corretor ele perceber que você copiou. Então não copie, por favor. Mas Ademar, lá na coletânea existe algo lá que eu posso usar como repertório, como argumento? Posso? Pode. Vai lá, pega aquilo, modifica com as suas palavras, nunca copiando, e coloque como seu argumento. Te dou um exemplo. Vamos para um exemplo prático. Em 2019, sobre a democratização do acesso ao cinema, teve um argumento lá que estava na coletânea que era a democratização era impedida porque as salas de cinema estavam em espaços de maior poder aquisitivo. Os cinemas, eles não estavam na periferia, os cinemas não estavam nas cidades pequenas. Eu poderia pegar aquilo lá e transformar em um argumento verdadeiro. Repito, sem copiar. Então, a democratização do acesso ao cinema seria só possível se também democratizasse os espaços de assistência a esse cinema. Percebem? Exemplificado para vocês? Então, isso você pode fazer. Agora, vamos lá, para a gente poder caminhar para os vestibulares. Uma coisa que eu quero que vocês tomem bastante atenção, que não basta só se inspirar. Essa prova, ela quer informações que vão além da coletânea. Ela quer informações que elas são inerentes à sua própria vida. Então, quando você junta o que é seu próprio com aquilo que está na coletânea, isso é aquilo que eles vão chamar de extrapolação dessa própria coletânea. Então não façam da coletânea de textos motivadores uma muleta, mas façam para vocês um elemento que pode te ajudar a escalar essa nota de 960, 920, 980, 1000 pontos que você é totalmente capaz de atingir. Ficou claro então? Primeiro bloco, textos motivadores para o Enem. Usar como? Se inspirando neles, recolhendo argumentos, nunca copiando. Argumento 1, argumento 2, junta com seus conhecimentos e fabrica a sua redação. Não faça dessa coletânea um elemento que você fique dependente dela. Ela pode te ajudar. E o segundo bloco, a coletânea para os vestibulares. Aí nós precisamos de uma coisa. Que vestibular que você quer fazer? Existem vestibulares e vestibulares Brasil afora. Existem vestibulares que querem com que a coletânea ela seja como se fosse lá para o Enem. Não que eles estão copiando lá, mas tem a mesma ideologia. A coletânea serve para te inspirar apenas. Que vestibulares, professor? Unesp, FAMEMA, FAMEP, Unifesp, algumas particulares. São vestibulares que a coletânea está lá e você vai se inspirar nela. Ela vai ser o ponto de partida, o ponto de iniciação do seu texto. Assim como a redação do Enem. Posso pegar repertório? Posso pegar argumentos? Posso. Repertório? Não, gente, não. O que é da coletânea é da coletânea. Leve os seus, tá? E nós vamos fabricar um vídeo aqui para vocês também a respeito de repertórios. Fiquem tranquilos, vocês vão ter, tá? Então, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco são vestibulares tipo da FUVEST. Aí a FUVEST, ela é importantíssimo que você pegue a coletânea e devolva essa coletânea para dentro do texto de vocês. Não por forma, por cópia, mas aquilo que está lá, você digere aquilo e devolve para o texto. Isso é altamente importante. Que o corretor veja alguma coisa lá do texto motivador dentro do seu texto. Repito, sem cópia.
mas é importante que fique evidente. Olha, isso aqui eu posso pegar da coletânea e jogar aqui dentro. Existem vestibulares tipo a UFO. A UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, ela já é diferente, ela cobra gêneros. E ela obriga o candidato a colocar algo dos textos motivadores na redação do candidato. Mas por cópia, não por paráfrase. E se não colocar, a prova é altamente punida. E por fim, estou dando uns exemplos para vocês. Se a gente pensar na UFPR. O UFPR também, pessoal, obriga o candidato, tomando como base o texto da prova de redação, esse texto ser colocado dentro do seu próprio texto na hora de escrever. E o UFPR tem um complicador, né? Porque o UFPR, a banca escolhe aquilo de mais importante que está no texto motivador e que deve obrigatoriamente estar dentro do seu texto. Então, veja, qual o vestibular que você vai fazer? Para onde você pretende ir para poder definir qual é o estilo da redação. Na minha época, gente, não era nada assim. Na minha época, eu saía da minha cidade, ia fazer vestibular em Belo Horizonte, ia fazer vestibular em Ribeirão Preto, ia fazer vestibular em Cuiabá. Os vestibulares, eles eram iguais, praticamente iguais. A redação era uma só, era dissertação. E não tinha essa necessidade. Hoje não. Hoje vocês precisam ser especialistas em cada um dos vestibulares. Escolhe, me marque nas redes sociais, me fale o que você está precisando, que a gente vai correr para ajudá-los. Tá bem? Então é isso. Defina o que você quer para a gente poder definir se usa ou não a coletânea. Repito, Enem, não. Então, gente, chegamos ao final de mais um vídeo, o qual produzimos com muito carinho. Mas para saber se está atendendo aos anseios de vocês, comentem para nós. Né? Coloque lá o que vocês estão achando, o que vocês querem que nós atendamos vocês. Esse é o nosso objetivo. Se não o fizeram, assine o nosso canal, ative esse sininho que está aí, vai para as redes sociais, ajude-nos a compartilhar, marque os amigos de vocês para que possamos dar prosseguimento a esse nosso projeto. É só assim que vocês poderão receber e a gente crescer mais ainda, mostrando o método do professor Ademar Nogueira de redação. Aquele que, se você seguir, não tem erro. 900 para cima, nós garantimos. Esse é o nosso objetivo.